Os alunos e os professores, ambos, não sabem o que estão fazendo. É um querendo ganhar dinheiro e fazendo o mínimo, principalmente na parte técnica, que pensando numa atividade física. E aí a minha ideia é criar esse método, foi para transformar vocês, a mente de vocês, reprogramar a mente de vocês, para entender o próprio corpo, entender a atividade física como uma coisa prazerosa, porque você vai entender o que você está fazendo. A base é tudo. Se der um passo maior do que a sua perna, você vai cair. O cliente chega em mim e fala, mas fulano cobrou tanto. Vai lá com ele. Eu tenho certeza que esse cara não entrega o valor dele, porque nem ele se valoriza. O que podemos esperar desse método? Evolução. Então, Fabrício, como você se sente indo gravar o seu primeiro vídeo de vendas para o lançamento do seu maravilhoso produto digital? Expectativas a 1000, tô bem empolgado, vai ser muito massa, esse curso está sendo muito massa gravar e tenho certeza que a galera vai gostar muito dele. E qual o motivo que te fez projetar esse curso? Olha, eu tive alguns, para ser sincero. Eu frequento bastante as academias ao longo de todos os lugares que eu já fui e uma coisa que eu vi em todas elas, independente do estado, independente da região, os alunos e os professores, ambos, não sabem o que estão fazendo. Então, assim, é um querendo ganhar dinheiro e fazendo o mínimo, principalmente na parte técnica, que pensando numa atividade física, tudo tem que ser muito bem feito. Tudo é um padrão de movimento. E quando você ensina pela metade, ou ensina sem explicar isso para o seu aluno, cria vícios. E a gente vê muito nas academias esses vícios perpetuando cada vez mais e principalmente não evoluindo o aluno. O aluno sai de lá achando que não sabe fazer nada, ou pior, achando que sabe fazer e aí vai treinar sozinho, começa a não ver resultado, aí depois se machuca, aí desiste da academia. E isso vira um ciclo que, dá para ser encerrado de forma inteligente. E eu comecei a analisar isso ao longo dessa vivência minha na atividade física, vendo em todos esses lugares, esse déficit por atenção, principalmente técnica, e essa atenção faz o aluno gostar do que está fazendo. Ninguém gosta de fazer o que não sabe. Simplesmente reproduzir o que alguém está te falando para fazer ali, sem entender o que está acontecendo. E quando você cria essa noção, principalmente do seu próprio corpo, domínio corporal, em cima de uma atividade física, entendendo o que você está fazendo, você consegue reproduzir em outras atividades. Então você começa a entender como o seu corpo funciona. O nosso corpo, ele é um corpo, sim, humano, mas também é uma máquina. Todos os corpos fazem a mesma coisa. Todos os corpos conseguem fazer a mesma coisa. A gente só não sabe utilizar isso. E aí a minha ideia é criar esse método, foi para transformar vocês, a mente de vocês, reprogramar a mente de vocês para entender o próprio corpo, entender a atividade física como uma coisa prazerosa, porque você vai entender o que você está fazendo. Tudo que você for fazer depois, quero fazer uma aula de yoga. Se você fizer o meu método, você vai conseguir entender o que a professora está te explicando. E se você começar com um personal e esse personal estiver te explicando nada, você não precisa falar isso para ele, mas você vai entender o que está acontecendo ali e você consegue saber se tem um picareta te ensinando também. Então isso vai melhorar a qualidade da atividade física, a qualidade do esporte, né, da atividade física, principalmente pensando nessa parte de personal trainer e tudo mais, a parte fitness, num geral. Então vai melhorar a qualidade também dos professores e não só dos alunos. Eles vão ter que se esforçar mais para ensinar você, porque você já vai saber o que está fazendo. Então é por isso que é importante entender a base, como funciona a base do movimento. A base é tudo. Pular a etapa, você tá dando um passo maior e pode provavelmente conseguir. Se der um passo maior do que a sua perna, você vai cair. Então é importante criar uma base sólida de todos os movimentos. E a base sólida, ela vem do treinamento com o próprio corpo. Não adianta eu querer botar você para fazer um supino
se você não sabe conseguir fazer uma flexão de braço direito, entendendo como o seu corpo está funcionando. Tudo tem relação. Como que eu vou botar você para fazer uma puxada numa máquina se você não consegue nem entender como que sua escápula mexe para fazer uma puxada? Então, é muito além do ir lá e fazer. O que podemos esperar desse método? Revolução. E há quanto tempo, Fabrício, você é formado em educação física e se transformou em personal? Eu sou formado há 6 anos, educação física, mas eu já estou no mundo do esporte, dando aula, lecionando, né? Eu já era professor de Muay Thai, mesmo sem iniciar na faculdade. Eu já também entrei como estagiário numa academia de CrossFit na época. O CrossFit está no Brasil há em torno de 13 anos aí. Eu, com 11 anos atrás, eu entrei em uma academia e comecei a estagiar porque precisava de um estagiário lá, e eu já dava aula de Muay Thai, eu já via a interligação das duas modalidades, que dava para melhorar muito minha mente em cima da atividade física aprendendo lá, né? Então eu já aproveitei a oportunidade. E nesse período desses 5 anos que você já está validado no mercado como personal de forma direcionada pela universidade, qual a sua opinião sobre a evolução do personal trainer como profissional no mercado brasileiro? Na minha opinião, eu acho que regrediu muito, pra ser sincero. Eu não acho que progrediu nada. Pensa comigo. Eu vou dar até um exemplo de uma outra profissão para trazer a minha linha de raciocínio. A medicina no Brasil sempre foi muito valorizada. De anos para cá, os hospitais, por alguns motivos políticos, começaram a trazer outros médicos e meio que desvalorizou a profissão como? Por que eu vou pagar um valor X para um médico se eu posso pagar metade desse valor para outro médico? Isso é a culpa dos hospitais? É a culpa dos profissionais que estão aceitando receber menos. A mesma coisa para atividade física. Eu cobro o meu valor e aí essa pessoa, cliente, chega em mim e fala: mas fulano cobrou tanto. Vai lá com ele. Eu tenho certeza que esse cara não entrega o valor dele porque nem ele se valoriza. Então, o que eu posso dizer nessa profissão é assim: se isso vai chegar para algum profissional, algum colega meu, esse vídeo agora, meu amigo, se valorize para valorizar a profissão. A culpa não é da profissão, a culpa é sua que está cobrando menos, a culpa é sua que não está se valorizando, e isso reduz a sua vontade de trabalhar. Logo, espelha para o aluno essa falta de vontade dele de treinar. Então, a culpa não é da profissão, a culpa é sua. Valorize-se para o seu aluno te valorizar também e ele se valorizar também, e isso vira uma bola de neve maravilhosa. Então, valorize esse personal.